Diversão para todas as idades e lucro garantido. Esse é o universo do mercado dos efeitos especiais. Para conhecer melhor essa indústria bilionária, nós fomos até a feira The Union, que reuniu os nomes mais consagrados dessa indústria. Conversamos também com os alunos de uma escola de efeitos especiais, que estão entrando agora nesse universo onde tudo é possível. Atender a demanda de um mercado crescente no Brasil. Esse é o objetivo de escolas como a Saga: preparar profissionais de excelência para o mercado de computação gráfica. Na verdade, o desenvolvimento de jogos eletrônicos tem várias vertentes, tem várias outras áreas absorvendo profissionais, como TV, cinema, comerciais. E aí depende muito da habilidade do aluno e o que ele pretende alcançar. Ele pode chegar a trabalhar com efeitos, com animação, com curta-metragem, mas vai depender o quanto de dedicação de estudo ele vai se aplicar. Primeiro vem a ideia do jogo e aí depois a gente começa a parte de criação. Aí eu fiz um jogo de luz e sombra só pra ver profundidade, como que vai ficar, e aí eu ilustrei ela pra ver o final dela, como é que vai ficar. Aí eles jogam no 3D isso, modelam e colocam a textura, tudo pra jogar no produto final. Então, no jogo é tudo programado. Para cada comando ele vai chamar uma animação diferente. Que ele tem uma árvore que tem tudo que o esquilo vai fazer de animação tá aqui. Aqui ele vai determinar a física, se ele está andando, ou se está caindo, ou se está nadando. Eu tenho esperança de conseguir produzir aqui, de que melhore com o tempo. Eu não tenho vontade de sair e fazer as coisas lá fora. Eu quero conseguir provar que a gente, tanto quanto em qualquer lugar do mundo, consegue fazer jogo bom. Ok. Para provar que o Brasil tem muito para mostrar, aconteceu em São Paulo o The Union, evento que reuniu os grandes nomes dessa área. In 1991, when Terminator 2 came out and Jurassic Park came out, that was really when the change started. You know, the big change from traditional, models and miniatures and makeup and practical effects to digital. But in the early 90s, it was very expensive, and the software there was many things that were not possible. But over the last, 20 years, things have changed a lot. And I think that when Avatar came out, it became very clear that everything was possible. Well, the virtual camera unit was kind of pioneered by James Cameron on Avatar. It's a camera that can go anywhere, and there's no real setup time, so it takes about 30 seconds to move and set the camera up in that way. The camera can go places where a normal camera rig just can't go. So now that everything is possible, it's a question of the cost, because Avatar was still an expensive movie. But a computer today, it's more efficient, it's faster, it looks better, and it's cheaper. And that's why we don't see so many special effects anymore as far as, let's say, models or miniatures, fire, explosions. Sometimes those things are still cheaper to do real. If there's something that an actor needs to touch, then it makes sense for that to be real. So there's always going to be a place for real special effects, but it's definitely shrinking. I love using real explosions. The more elements I can use that are actually live practical effects, the better. It actually makes things look better. Some of the stuff that we did on Priest last year, we had about a 6 terabyte library of elements. And those elements were smoke, explosion, snow, rain, like you name it, we had it. And we use that stuff all the time because you can't beat photography. Photography still currently looks better. There's just something that is intangible about the photographed element that CG isn't quite there. It looks great, I love it, but there's something about a photographed element that you just kind of put it on top along with the CG and it looks completely real. Eu sou uma das primeiras pessoas que pega esses renders, que pega tudo que foi feito pela iluminação e eu crio o visual, como que o personagem vai realmente parecer, como vai ser a parte final dele. A gente tem, às vezes, entre 5 a 15 pessoas trabalhando com finalização com a gente. E depois que eu tenho isso já definido, eu crio uma cena limpa no Nuke, que é o programa que a gente usa, para poder todo mundo começar da mesma forma, para todas as cenas estarem parecidas e manter o mesmo visual entre uma e a outra. Yeah. Good look. Just enjoy it and have fun. I started out as a makeup effects sculptor professionally when I was about 20.
worked in makeup effects for years, and when Jurassic Park came out, everybody knew there was in makeup effects. Okay, everything's changing. I always encourage my students to get clay, get a ball of clay, and make the form, because there's always a need for something physical in the real world, and it's just the application may change, but there's still a demand for that skill set. But really, I think the drawback is just that the tool can sometimes drive the design, and you always have to be careful. No matter what, if it's ZBrush or Maya or however you like to use your pencil, you need to make sure that you're not letting the tool and the way you use the tool drive how you design.